Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos partilhar um pouco da Palavra de Deus que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, dos versículos 35 ao 48. Ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer. Peçamos a graça para colocarmos em prática toda essa palavra, todo o ensinamento que o Senhor tem para nós hoje. Naquele tempo, então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanto era a sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse-lhe: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhe: "São estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciado a conversão para o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vós sois as testemunhas dessas coisas." Palavra da salvação. A graça do Senhor que vem nesta palavra e nos últimos dias que vem anunciando a sua ressurreição. Ontem mesmo os discípulos de Emaús caminhando para casa e Jesus apareceu a eles e fez todo o trajeto da sua vida no meio de nós. Hoje também, esses mesmos discípulos chegaram para aqueles que estavam naquele cenáculo para contar o que tinha acontecido. E a graça de Deus foi tanta que o próprio Jesus apareceu a cada um deles, no meio deles, e disse: "A paz esteja convosco." A paz esteja convosco. Esta paz que veio de Cristo, esta paz que veio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda Ele nos pede ainda mais, quando Ele nos narra toda a história que diz o que estava escrito nas Escrituras, que tinha que se cumprir. O Filho do Homem sofrerá, morrerá e ressuscitará no terceiro dia. E nos dá uma missão de testemunhar tudo isso. Dá esta missão àqueles discípulos, àqueles apóstolos que estavam ali reunidos. E dar também esta missão a cada um de nós, para que possamos dar este testemunho da graça de Deus, da misericórdia de Deus, de tão grande amor que Ele sente por cada um de nós.
que perdoa os nossos pecados e nos dá a graça da vida eterna. Por isso, meus irmãos, que tudo isso seja sinal da graça de Deus e sinal para que nós possamos aprender cada dia mais, ser homens e mulheres melhores e renovados na graça do Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que desça sobre nós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, cheio de paz e misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.